Antes do vlog começar, lembre-se que você pode ativar as legendas. É só clicar no ícone CC e na engrenagem ao canto da tela e selecionar o idioma para suas legendas. Oi, pessoal, boa tarde. Estou aqui em Dennis, no Cape Cod, é uma cidade aqui mais ou menos a 1 hora lá de Falmouth, de Woods Hole. E a gente veio no cinema com a Paula para ver esse filme aqui, A Viúva Clicquot, não sei como fala, é um filme francês. Ela herda um vinhedo do marido e vamos descobrir se é bom ou não. Mas o que eu decidi mostrar para vocês aqui é o cinema em si, o prédio que foi transformado em cinema em 1930. É um prédio super antigo, é um teatro, é um cinema que é uma gracinha e a parte de dentro é bem assim única, uma coisa bem vintage. Eu acho que vocês vão gostar, então vamos lá comigo. Ó, gente, não parece que é um cinema, você não diz que é. Então vamos lá. Ó, o teto foi pintado, que tem 6.400 pés quadrados, por Rockwell Kent e o Joe Mielziner. E representa um conceito de céu. Isso é lá dentro mesmo do cinema. Ó, pega aqui, ó. Olha, gente, ó. Prontas aqui para sair da Perry um pouco mais tarde do que o planejado, mas com tudo em ordem. E agora eu vou fazer aqui a verificação dos porta-malas, porque como vocês sabem, eles abrem na estrada, às vezes. Então a gente tranca e passa a fita em todos. Então agora eu vou passar aqui, verificando se realmente estão todos trancados. Vem comigo. Aqui, ó, travinha para baixo, trancado, fita. Travinha para baixo, fita, travinha para baixo, também tá com fita, para baixo, fita. Olha os lados de cá. Para baixo, também tá com fita, para baixo, também tá preso. Esse aqui não tranca, mas, ó, tá bem fechado. Corina abriu aqui a oficina dela, mas tem fita, dá conta. Esse aqui também não tranca, mas também tá com fita, então tudo em ordem. Tchau, Cape Cod! Gente, saindo da Perry aqui, do Cape Cod, e a Corina pegou uma saída na estrada e entrou no meio de uma cidade. Eu falei, nossa, onde você tá indo, né? Que caminho estranho. Ela, pra pegar uma outra estrada. Eu falei, nossa, mas passando pela cidade. E aí, na verdade, o que ela tava fazendo, ela tava vindo aqui num mercado português que a Paula trouxe elas ano passado e eu não vim. Então ela fez essa parada surpresa pra mim. Já chega aqui dando de cara com o Galo de Barcelos. Ó, já tem louça portuguesa,
Famosa sardinha, atum, vinho, chocolates, frutas secas. Aqui tem figo, nozes. Já é um supermercado assim mais comum aí pra gente no Brasil, né? De armazém, coisa a granel. Aqui nos Estados Unidos já não é muito comum. Ó, que maravilha! Olha esse azeite aqui, hein? Esse azeite aqui é muito bom. Está $7. Temos aqui alguns... Ó, quanto bacalhau. Tem também aqui umas coisinhas prontas na geladeira. Batata. Isso aqui acho que é a asinha. Tem uns risole de camarão, de bacalhau. Camarão. Mais geladeira ali com leite, queijo. Aqui frutos do mar. Isso aqui é aquele sapateira, né? Acha. Quem souber aqui me fala o nome em português. É aquele caranguejo do Pacífico, eu acho. Peixe congelado. De tudo que é jeito. Mais coisa de geladeira. Azeitona, tremoço aqui, que a Corina ama. Que surpresa, hein? E eles têm umas linguiças aqui que a gente aqui no Brasil acha, mas aqui é difícil. E a Corina tá ali, então, comprando linguiça. E aí aqui do lado tem, ó, padaria, pão português. Aqui tem uma comidinha por quilo, eu acho. Você faz essa marmitinha. Isso aqui parece curau. Não sei se é. Com certeza. Mais uma coisinha aqui por quilo. Por libra, né? Aqui é tudo por libra. Aí aqui tem mais alguns itens. Azeite, sardinha e tal. Itens de padaria, uns biscoitinhos. Pão. Ó, esse aqui não é sardinha, é mexilhão em lata. Vem assim, embaladinha. Olha que legal. Patê de sardinha picante. Patê de cavala. Patê de atum. Embalagens lindas. Não sei se eu ia gostar, mas as embalagens eu adorei. Você ainda pode comprar uma caixinha, assim, ó, que legal. Aqui pro fundo tem mais louça portuguesa. E claro, gente, poderia faltar, né, um bom vinho português. Eu não sou uma grande entendedora de vinho, pelo contrário, não entendo nada. Mas, normalmente, eu gosto muito de vinho português. Pro meu paladar, eles são mais suaves. Então, eu normalmente gosto muito. E claro que tem o clássico vinho verde. Aqui não é uma coisa muito popular ainda, eles não conhecem. Mas aqui tem, ó, por exemplo, essa garrafa aqui de vinho verde. Não conheço essa marca. Se alguém aí no Brasil conhecer, aqui está apenas R$ 6,99. Então não é uma garrafa cara. Ó, para vocês que gostam aqui, dá uma espiadinha. Tem, ó, a média de preço é essa mesmo. Tem uns um pouco mais caros, R$ 2,99, R$ 6,99. Tem uns mais caros aqui. Mas tem muita opção. Açafrão? Olha, gente, açafrão muito caro, hein? Açafrão que esse tá R$13,99. Esse tá R$6,99. E como ninguém é de ferro, né, mamãe? Pegamos aqui um cafezinho expresso com um pastelzinho de nata, que é de Belém, é só lá em Belém.
muitas vezes já dirigimos por aqui. Acordamos hoje com uma garoinha e deu tempo de fechar os slides, tudo antes que a chuva molhasse demais, né? Então foi ótimo. Nosso ar-condicionado funcionou essa noite, então tivemos uma noite muito confortável, foi muito bom. E agora a gente está prestes a cruzar aqui a borda, né, a fronteira para o estado de Nova York. Vamos deixar Massachusetts, que é como se fosse nossa casa aqui nos Estados Unidos. O estado que é onde a gente fez nossa primeira turnê, onde a gente veio pela primeira vez. Temos tantos amigos e tem tantos brasileiros e portugueses, como vocês viram aí, que a gente comeu o pastelzinho de Belém, achamos coxinha, tudo coisas do Brasil, um açougue brasileiro lá no Cape Cod. Então é um lugar que a gente se sente bem em casa. E agora a gente está seguindo para mais uma aventura. Vamos em direção ao Michigan, um passo novo em direção a um passo novo, um passo em direção a uma fase nova, algo que a gente sempre sonhou e que a gente está super ansiosas para ver acontecer. Então, vamos lá, vamos seguir nossa viagem. Bom dia, pessoal, saindo aqui do camping, a gente foi tirar umas fotinhas naquela super cadeira de sol, made in Itu, com toda certeza. E hoje é praticamente nosso último dia de estrada. Nós vamos ainda dirigir bastante hoje, mas vão ficar faltando aí umas 2 horinhas, a gente tá previndo, né? Que aí nós vamos dirigir amanhã, mas aí é bem pouquinho. Então hoje vai ser o último dia puxado. A gente ainda tem que passar a esvaziar o esgoto, mas já estamos pegando a estrada. Então vamos lá. Estamos aqui, Lia vai fazer o jantar hoje, que teremos, Lia, uma coisa muito fina, receita europeia, só gente muito chique come, que é a famosa sopa portuguesa caldo verde. Para quem não conhece, caldo verde simplesmente é uma sopa de batata, couve e linguiça calabresa. Português. Bom, a gente ia até um camping hoje
Eu achei que ia ter uma mudança de fuso, mas não teve. Então eu resolvi parar aqui numa área de descanso do estado. Mas acabou no fundo. Uma daquelas rest areas que eles têm aqui, que a gente já mostrou. Mas essa é especial porque aqui no estado de Ohio, nessa estrada que a gente tá, várias dessas áreas, todas, né, que a gente passou, tem uma área para motorhome. E essa área para motorhome tem eletricidade. Então você paga $20 para passar a noite. A gente está conectado numa tomada de 50 amperes, então vai dar para Lia usar ali nossa panela elétrica de pressão. A Starlink tá ligada. Porque, gente, a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai de nós. Como todo bom brasileiro, não há vida sem panela de pressão. Então, é isso aqui, ó. Temos um vizinho, tem várias vagas. Aí dá para encher a água, o tanque e esvaziar o esgoto, os tanques de esgoto. Só não fica conectado como no camping, né? Direto na água e no esgoto. Mas para você passar uma noite tá ótimo, porque é na beira da estrada. Os campings, algumas vezes, né? Esses que a gente ficou, por exemplo, nessa travessia, a gente teve que andar uns 15 minutos fora da estrada. Então 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, meia hora que adiciona na sua viagem, na sua jornada. E aqui a gente já tá direto na estrada, a estrada tá ali. Então fica bem fácil de amanhã a gente continuar. Ó, Bibi aqui roendo o osso. A Lolinha já saiu passear. Tem escadinha pro cachorro. Que delícia! E a estrada tá ali, gente, ó. Tá bem ali. Mais tarde também o movimento diminui. A gente ainda fecha as janelas aqui, pode ligar o ar-condicionado e fica bem silencioso para dormir. Mas é isso aí. Depois a gente mostra o caldo verde, hein? Ó, só para mostrar aqui então que a Corina prometeu. Vou acender aqui. Isso aqui é o resultado. E tá aprovada? Tá uma delícia, muito bom. Então agora bom apetite para vocês aí. Um guaranazinho. Presente da Dona Marta. Oferecimento Marta Novaes. Bom dia, pessoal, tudo bom? Como vocês viram a Corina contando aí, ontem nós passamos a noite aqui numa rest area e eu vim aqui desligar a luz e vou aproveitar e mostrar para vocês assim um geralzão, para vocês terem uma ideia de como é aqui o lado de fora agora que temos a luz do sol, não é? Então vamos lá. Olha, ali são aqueles centros de viagem onde tem banheiro, restaurante, centro de informações. Então aqui nas estradas interestaduais, que são essas estradas maiores que cortam o país, de tempos em tempos você tem um desses. E aí sempre tem estacionamento para carro, para caminhão, que normalmente você pode passar a noite, como é ali, mas não tem conexão nenhuma para energia. E aí aqui nós temos, ó, tem várias vagas. A gente estava aqui. Aí se você vier aqui, ó, é necessário uma permissão para estacionar. Aí, se você vier aqui, tem as tomadas, ó, 20, 50 e 30 amperes. A gente usa de 50, só ligar o disjuntor. Você passa a noite com a energia, dá para ligar o ar condicionado. Se tiver calor, se tiver frio, dá para ligar o aquecedor, dependendo de como for o seu motorhome. O nosso aqui é a gás, então não tem muito problema. Mas aí dá para ligar a televisão, dá para ligar a Starlink, tem internet. Custa $20 só para passar a noite. E aí ainda aqui na saída você tem o dump para esvaziar sua caixa de esgoto e tem também água potável para encher a sua caixa d'água. Então dá para você, por exemplo, ter tomado banho, na hora de ir embora, enche a caixa d'água de novo, esvazia o seu esgoto e pega a estrada. E tá na boca da estrada. E então facilita muito a vida de quem tá viajando como a nossa aqui.
pessoas se colocam em risco o tempo inteiro. Você está numa faixa da esquerda, tendo que vir para a direita para pegar a saída, porque o pedágio, a opção do sem parar era na esquerda, e a pessoa que saiu depois de você da cabine do pedágio, que ela pagou o dinheiro, ela saiu depois, ela acelera para te passar pela direita. Um veículo de mais de 10 metros de comprimento alto, e a chance de você não ver alguém te passando pela direita num carro comum já é grande. Agora, num carro grande, num veículo grande, é maior. E eles fazem isso o tempo inteiro. Colocam a vida deles em risco. Pessoal, já dirigimos bastante hoje, mas ainda falta mais ou menos 1 hora e qualquer coisa pra gente chegar. Mas antes disso, fizemos uma parada aqui no supermercado, no Costco, e viemos almoçar. Como eu sei que eu acabei mostrando pouco nessa turnê, a gente comendo aqui no motorhome. E muita gente tem curiosidade para saber como a gente faz, especialmente quando a gente está viajando, quando a gente está fazendo uma travessia. Vou mostrar hoje para vocês. Compramos aqui um frango assado, recentemente fatiado, por apenas 5 dólares. R$4,99. É clássico aqui do Costco, eles são famosos por isso. E aí tá todo mundo aqui fazendo pratinho. Ainda tem umas coisinhas que sobraram do supermercado, champignon e ovo para guardar. Aí tem arroz, que foi feito no micro-ondas. Brócolis e aspargos também foi feito no micro-ondas. É muito legal esse negocinho aqui, ó. Você fecha, faz o que você quiser no vapor. Chama Lecué. Tem aí no Brasil, que a gente conheceu no Brasil. E aí depois a gente comprou quando veio pra cá também. E aí uma saladinha. Esse é o nosso almoço. Tem gente que coloca maionese na salada. Pode isso? Eu gosto. Maionese ou molho de iogurte também gosto. Bom, é isso aí. Tudo muito simples, mas bem gostosinho. Agora a gente vai comer. Bom apetite aí pra vocês também.
noite aqui, live concluída, foi um sucesso. Nós tivemos a presença surpresa do Christopher. Eu tô saindo aqui do banho, vim tomar banho no banheiro do camping, porque no motorhome aqui a gente não tem conexão com o esgoto. A gente teria que sair depois para esvaziar. Além do que, teríamos que todas tomar um banho super rápido para a água dar no tanque, né, de água cinza. Então vim com a Elisa, agora a Corina e a mamãe vêm tomar banho. Já jantamos e agora vamos dormir, que amanhã é dia de ensaio com a orquestra, que o show é no fim de semana, então a gente está super ansiosa. Você pode dar uma espiadinha na live do dia 8 de agosto, que é a live anterior ao concerto com a orquestra, com a participação do Christopher, se você está curioso. E eu não sei ainda como vai ser, se eu vou conseguir filmar o show com a orquestra. Então a gente se vê amanhã no ensaio. Oh. Todos aqui no motorhome, Christopher inclusive, ele veio um pouquinho mais cedo e agora tá indo com a gente para o ensaio com a orquestra. A Lola também tá aqui, pronta, né, Lola? Pronta para ir. Estamos todos muito animados e um pouco nervosos, porque vai ser a primeira vez que a gente vai ouvir o resultado, né, desses arranjos, porque a Corina e o Christopher trabalharam neles, mas foi tudo virtual, tudo pelo computador, então eles não tiveram ainda esse gostinho. Então vai ser agora no ensaio. Então vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Chegamos aqui onde vai ser o ensaio. A Elisa e a Corina já foram na frente, desceram praticamente tudo. Eu fiquei para trás porque eu estava fazendo uns ajustes no vlog. E agora estou indo lá com o meu violão, mais umas coisinhas. Vou pôr uma câmera fixa aqui no ensaio, porque como eu não sei como vai ser o show amanhã, área externa e tal, eu vou garantir filmar o que eu consegui hoje aqui. E então vocês pelo menos vão ter um gostinho de como vai ser, né? Caso eu não consiga filmar amanhã. É ensaio, então não vai ser perfeito, mas dá para vocês imaginarem. E além do mais, para ter registrado esse momento que para nós é tão importante, né? Então vamos lá. Meant to be fun, it's meant to be playful, and although there are serious parts about it, the word choro in Portuguese means to cry, it's a verb, but this music, some of it does, but I want to introduce our artist, Via. Estamos começando Great. So, the solos sound terrific, just play out. I'm wondering, que tem uma bateria que vai participar do show. Yeah, for each of those solos, just stand up. I misunderstood. I thought you wanted me to Play Q. Yeah, it's a great question. So in this rhythmic figure, which you've already probably know by in your preparation, this ba ba ba, that is called the trecio. In this rhythm in Brazil, you hear it everywhere. It's part of the African diaspora. But if you play it all continuously.
Yeah, I mean, we went extra measures, but you guys, thanks. E aí, gostou do vlog? Então conta pra mim aqui nos comentários, que eu adoro saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando das nossas aventuras por aqui e compartilhar algum deles com vocês. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de clicar no joinha e clicar no sininho para receber as notificações. Queria também mandar um beijão e muito obrigada para os nossos apoiadores, membros do nosso fã-clube, e convidar você a participar se você ainda não faz parte. É só entrar no apoia.se/Choro das Três, o link está aparecendo na tela e também aqui embaixo na descrição. A gente se vê por lá, todas as quintas-feiras ao vivo e no próximo vlog aos domingos. Um grande beijo, gente, até!